Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e começamos a lição de número 4. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma dedicação da sua parte. Eu recomendo que você reserve aí um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que são úteis ao seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu quero apresentar o conteúdo para vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do nosso aprendizado. Por fim, há um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Como falei, chegamos à lição de número 4 e o título da lição de número 4 é O Cuidado e Apoio aos Obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Bem, para começar então essa aula, eu quero explicar a vocês o cronograma da nossa lição, a maneira como nós seguiremos com o conteúdo. Essa aula estará dividida em 4 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Professor, por que 1 Coríntios 9, 14 estará aqui como primeira sessão? Porque esse é o nosso texto base da lição, o texto áureo. Então, na primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Já na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos 11, 12, 13, 14 e 15. Na terceira sessão, eu queria fazer 3 aplicações, como esse texto nos desafia hoje, e por fim, eu encerro a quarta sessão fazendo uma avaliação do aprendizado, para verificar aquilo que nós aprendemos. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar este cronograma da aula, para você ir ou voltar em uma dessas sessões. Você também vai encontrar a aula-atividade, para você fazer no final e verificar o seu aprendizado, e o fórum, onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Começando então a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de 1 Timóteo, capítulo 9, versículo de número 14. E para explicar para vocês o contexto literário, ou em que contexto essas palavras foram pronunciadas, eu queria ler aqui uma citação que é longa, mas é uma citação importante para nos dar uma compreensão sobre o contexto em que Paulo está pronunciando essas palavras e para que a gente compreenda, então, o capítulo 4 de maneira mais adequada. Tudo bem? Leia aí comigo, por gentileza. Paulo argumentou que os elitistas estavam exibindo tanto seu conhecimento, especialmente em relação ao direito de comer carne sacrificada a ídolos, que os fracos que antes adoravam ídolos estavam sendo levados de volta à idolatria. O capítulo 8 termina com Paulo insistindo que estava disposto a abrir mão de comer carne completamente para evitar levar alguém à destruição. Para Paulo, o Senhor e o Evangelho sempre terão prioridade na vida. É isso que faz a ponte com o capítulo 9, no qual Paulo exemplifica com sua própria vida como ele prioriza o Evangelho. Como apóstolo, ele tem certos direitos que pode exercer, mas está disposto a abrir mão deles por causa do Evangelho, conforme ele menciona no capítulo 9, versículo de número 23. Então veja só, desde o capítulo 8, versículo 1, Paulo tem respondido uma pergunta que foi feita por eles. Depois, se você quiser ler, você vai ver que o versículo 1 diz isso, né, sobre a pergunta que vocês me fizeram. E a pergunta está relacionada a comer alimento sacrificado a ídolos. Havia alguns irmãos na igreja de Corinto que acreditavam possuir um conhecimento superior, que aqui o Gardner chamou de elitistas, né? Eles acreditam ter um conhecimento superior. E este conhecimento superior
autorizava então esses irmãos irem a um templo pagão e participar dos banquetes que eram oferecidos ali, naqueles templos pagãos. Quando esses elitistas fizeram isso, eles acabaram influenciando outros irmãos a voltarem às suas antigas práticas idólatras. Por causa disso, pelos efeitos negativos que isso tem causado à comunidade, Paulo explica que eles devem abrir mão desse direito de ir ao templo pagão para garantir que outros cristãos não acabem sendo influenciados a voltarem a tais práticas, né? A voltarem à idolatria e serem finalmente destruídos por causa disso. Essa é uma questão tão importante aqui que o argumento de Paulo começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 10. Então nós temos 3 capítulos onde Paulo vai elaborar vários argumentos que tentam mostrar àqueles irmãos quais são os prejuízos deles participarem desses banquetes e comerem esses alimentos que são oferecidos a ídolos. São 3 capítulos, mas qual é o argumento específico que Paulo vai apresentar aqui no capítulo 9? Bom, no capítulo 9, que é o texto que nós vamos estudar, Paulo vai citar o seu próprio exemplo. A maneira como ele abriu mão dos seus direitos, pensando no benefício daquelas pessoas. Eu organizei para vocês, para ficar um pouco mais fácil da gente compreender, como que Paulo vai desenvolver todo o seu argumento aqui no capítulo de número 9. Primeiro, no versículo 1 e 2, Paulo se apresenta como um apóstolo que tem certos direitos. Depois, versículo 3 a 11, esses direitos incluem apoio financeiro ou logístico. Depois, versículo 12, Paulo diz que por amor ao evangelho, ele não fez uso desses direitos. Depois, versículo 13 a 18, o evangelho deve ser oferecido a todos gratuitamente. Versículo 19 a 23, Paulo cita outros exemplos de outras pessoas que renunciaram seus direitos por causa do evangelho. E, por fim, versículo 24 a 27, Paulo resume sua mensagem usando a metáfora do atleta. Então, veja bem, este é o contexto literário do capítulo 9. Paulo vai citar para eles o seu próprio exemplo. Paulo tinha direitos, abriu mão desses direitos para o benefício deles. E ao citar este seu exemplo, Paulo tem a expectativa que esses irmãos vão imitá-lo. Que eles também coloquem como prioridade o benefício do evangelho, o avanço do evangelho, o benefício da comunidade de fé. Para que assim o evangelho avance cada vez mais na cidade de Corinto, sem que haja então essas intercorrências de irmãos abandonando a fé por causa de práticas idólatras. O texto que nós vamos estudar hoje vai mesclar aí 3 argumentos de Paulo. Primeiro, o versículo 11, esses direitos incluem apoio financeiro ou logístico. Versículo 12, por amor ao evangelho, ele não fez uso desse direito. E nós encerraremos então no versículo de número 15, 13, 14 e 15, onde Paulo vai falar aqui sobre o evangelho deve ser oferecido a todos gratuitamente. É isso que eu quero explicar então para vocês na segunda sessão, para que vocês compreendam as palavras de Paulo. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar a vocês 1 Coríntios capítulo 9, do versículo de número 11 até o versículo de número 15. Eu começo explicando para vocês versículo 11 e 12. Leia comigo. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para as boas novas, o evangelho, a respeito de Cristo. Quando Paulo diz que plantou sementes espirituais neles, Paulo está se referindo aqui à plantação daquela igreja na cidade de Corinto.
A ocasião em que Paulo vai até aquele lugar para levar o evangelho de Cristo. Por isso que é dito aqui que ele semeou coisas espirituais. Porque aquele evangelho que foi pregado produziu salvação. Aqueles que creram no evangelho foram salvos. Paulo diz que este trabalho de ter ido ali plantar sementes espirituais lhe deu direitos materiais. E esses direitos dizem respeito à provisão financeira e material que é devido a ele pelo trabalho que ele realizou. E quando nós lemos o versículo 12, Paulo diz que este trabalho não foi realizado apenas por ele. A igreja reconhecia o direito salarial de outras pessoas que trabalhavam lhes ensinando a palavra. Bem que eu queria ter colocado uma quarta aplicação para falar sobre a pregação do evangelho como um trabalho, mas aqui já fica claro para nós que a igreja do primeiro século não via a pregação do evangelho como sendo um culto de talentos, como sendo uma oportunidade para que as pessoas pudessem crescer. A igreja do primeiro século via o ensino do evangelho como um trabalho. No caso de Paulo, Paulo diz que por causa deste trabalho, ele tem direitos, e são direitos ainda mais legítimos. Porque foi Paulo quem plantou aquela igreja. Mas apesar de Paulo ter esse direito, ele diz assim de maneira muito aberta que preferiu abrir mão desse direito. Paulo não diz que esse direito deixou de existir. Ele diz que, em existindo o direito, ele preferiu não usufruir dele. Não porque Paulo não precisasse, porque quando nós chegamos na segunda carta de Corinto, a gente percebe que as questões financeiras voltam com uma outra dinâmica. Paulo diz que não usufruiu desse direito, porque se ele usufruísse desse direito, fazer isso poderia se tornar um obstáculo ao evangelho. Se nós lembrarmos o contexto em que eu expliquei para vocês na primeira sessão, fica muito mais claro essas palavras de Paulo. Apesar dele ter este direito, ele prefere abrir mão desse direito, pensando no benefício do evangelho. E ele faz isso porque ele espera que aqueles cristãos tenham a mesma atitude. Que eles pensem primeiro no benefício do evangelho e da fé dos seus irmãos. Quando então chega no versículo de número 13 e 14, Paulo explica de onde surgiu esse direito. E aqui vai ser importante para nós, porque explicando o direito fica muito mais claro perceber como foi digno isso que ele fez, de ter abrido mão do direito. Não foi um direito que ele criou, foi um direito que o Senhor lhe deu, e ao abrir mão deste direito, ele fez isso com um motivo muito claro de não se tornar um obstáculo para o evangelho. Veja comigo então o versículo 13 e 14, onde Paulo fala sobre o surgimento deste direito e insiste mais uma vez ter aberto mão dele. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Veja só, Paulo cita como exemplo os sacerdotes do Antigo Testamento que se alimentam das ofertas que eram levadas ao templo. Parte das ofertas que eram levadas ao templo serviam para o sustento dos sacerdotes. Assim como o Senhor estabeleceu ofertas para prover sustento para os sacerdotes, o mesmo se aplica àquelas pessoas que trabalham ensinando o evangelho. Eu repito pela segunda vez, a igreja do primeiro século tem o ensino do evangelho como um trabalho, não como um hobby. A pregação do evangelho é um trabalho, e um trabalho que Deus determinou que as pessoas que fazem este trabalho sejam sustentados. Assim como os sacerdotes podem comer de parte dos alimentos que eram oferecidas como oferta no templo, aqueles que trabalham para o evangelho podem se alimentar de parte das ofertas que eram levadas pela comunidade de fé. Isso não foi uma invenção de Paulo.
Isso não foi uma invenção apostólica. Isso não foi uma invenção de alguém. O versículo 14 deixa isso muito claro. O Senhor ordenou. O Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas, os que pregam o evangelho, vivam pelas boas novas, vivam do evangelho. Quando eles sustentam aquelas pessoas que trabalham com o evangelho, que é a linguagem que Paulo utiliza aqui, ao sustentar essas pessoas que trabalham com as boas novas, eles estão obedecendo uma ordem do Senhor. O Senhor que deu essa ordem. Então, sustentar essas pessoas significa obedecer uma ordem do Senhor. Essa ordem não é feita para agradar a Paulo, para ficar bem com os irmãos da igreja. Obedecer essa ordem significa obedecer às orientações dadas pelo próprio Deus. E aqui, apesar de ter este direito, isso que é maravilhoso, e que é um direito estabelecido pelo Senhor, que provendo sustento a Paulo, esses irmãos estão obedecendo o Senhor. Aqui no versículo 15, Paulo explica que preferiu abrir mão desse direito. Paulo desobrigou aqueles irmãos de obedecerem essa ordem e o motivo é muito claro. Contudo, nunca usei nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar, de pregar sem cobrar nada. Apesar de Paulo possuir direitos legítimos, direitos de receber apoio financeiro pelo trabalho que ele realiza pregando o evangelho, e eu insisto pela terceira vez, a igreja do primeiro século, a pregação do evangelho é um trabalho, não é um hobby. Apesar de haver este direito para esses trabalhadores, Paulo se orgulha de não ter deixado aqueles irmãos cumprirem essa obrigação. Era uma obrigação para vocês, mas eu me sinto orgulhoso de perceber que vocês não precisaram cumprir essa obrigação comigo. Porque Paulo pregou de graça. Outra coisa que ele destaca é que essas palavras que ele está dizendo aqui não são ditas para cobrar aí honorários atrasados, nem para dizer, olha, a partir de agora eu quero que paguem. A intenção de Paulo não é essa. Paulo aqui está citando este direito para se colocar como um exemplo de alguém que tem a sua prioridade no evangelho, não em sua própria vida. Se tiver que escolher entre o seu benefício e o benefício do evangelho, Paulo vai escolher o evangelho. E aqui eu queria ler com vocês uma citação do Gardner, onde ele comenta essa questão. Veja comigo. Em seu relacionamento com essa congregação, onde as disputas de poder estavam muito evidentes em meio a uma teologia ruim e a um patrocínio inútil, receber dinheiro traria o seu motivo de orgulho, ou seja, receber dinheiro impediria o evangelho. Em uma igreja que é marcada por brigas por causa do poder. 1 Coríntios capítulo 3. Em uma igreja onde havia má ensino sobre o evangelho. E aí tem várias passagens que mencionam como doutrinas, ensinos errados geravam má vida cristã ou uma postura errada daqueles irmãos. Eu cito como exemplo 1 Coríntios capítulo 5. Terceiro, em uma igreja onde alguns irmãos ricos escolhiam os mestres que eles iriam pagar, que nós podemos chamar então de patronato. O que é um patronato, professor? É quando você escolhe os professores que vão ser assalariados. Paulo disse que esse é um direito de todo mundo que trabalha. Mas na igreja, alguns irmãos pagam apenas certos mestres, ou mestres convenientes, mestres que ensinam coisas que eles querem ouvir, que é um problema
que nós percebemos que está dentro da igreja. Eu cito como exemplo 2 Timóteo capítulo 4. Diante de tantos problemas, abrir mão desses direitos, pensando no benefício da igreja, era o melhor exemplo a oferecer. Diante de tantos maus exemplos que a igreja de Corinto tem, brigas pelo poder, mau ensino do evangelho, patronato que prejudica, né, alguns e coloca outros em voga. O orgulho de Paulo é pensar no benefício do evangelho. E ele se orgulha disso, porque ele se coloca como um bom exemplo. É este o motivo de Paulo citar esta ordem do Senhor para assalariar aqueles que pregam. Para mostrar que ao abrir mão deste direito, Paulo não quer ser confundido com um falso mestre. Paulo não quer ser confundido com alguém que está sujeito a um patronato. Paulo não quer ser confundido com pessoas que falam sobre a sabedoria de Apolo, de Pedro. O propósito de Paulo é que eles vejam o evangelho frutificar. E assim como Paulo abriu mão do seu direito, o que Paulo espera deles é que eles também façam isso. Que eles também abram mão do seu direito. Na terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje? Eu disse 3 vezes algo importante na explicação, porque eu tive que reduzir as aplicações para o vídeo não ficar muito longo. Quais são, então, as 3 aplicações que eu quero fazer a vocês? Primeira aplicação. A baixa qualidade de muitas pregações dificulta igrejas locais de verem vantagens no sustento de assalariados. Veja só. Por que uma igreja local deveria obedecer às ordens do Senhor para sustentar os que trabalham no evangelho? Trabalham. Como eu disse 3 vezes, o evangelho não é um hobby, não é uma oportunidade para crescer. O evangelho é um trabalho. A resposta para essa pergunta é muito óbvia, porque essa é uma ordem do Senhor. O Senhor ordenou isso, então, já que o Senhor ordenou, uma igreja local deveria obedecer essa ordem e prover sustento para aqueles que trabalham com o evangelho. Mas obedecer essa ordem tem se tornado assim muito desinteressante para muitas comunidades de fé. E como eu apontei no título da aplicação, isso está relacionado a muitas das expectativas que certas comunidades têm para os seus líderes. Algumas comunidades de fé querem um líder que trabalhe na construção civil. Ele é um bom engenheiro, ele é um bom pedreiro, ele faz prédios, ele pinta paredes, o templo está sempre crescendo, as paredes estão sempre pintadas, tem salas para todo mundo. Nós temos um excelente líder, porque ele é o nosso mestre da construção civil. Outras igrejas têm outras expectativas. Ele é um bom organizador de eventos. Nós temos eventos para todo mundo. Crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, casados, idosos. Todo mundo tem evento. Ele é um bom organizador de eventos. Mas poucas igrejas estão dispostas a ter um líder que trabalhe ensinando o evangelho. E como consequência, a baixa qualidade de muitas pregações dificulta igrejas de verem vantagens no sustento de assalariados. Para quê? Que a gente precisa assalariar alguém para nos ensinar o evangelho. A pessoa faz de graça. Ele abre o chat GPT, prepara a pregação e tá bom. Faz de graça. A pessoa chega aqui, conta histórias de academia, fala mal de pessoas que cantam e fica contando histórias aleatórias e tá bom. A gente usa o púlpito para oportunizar todo mundo de falar o que quiser e tá bom. Por que nós deveríamos obedecer essa ordem do Senhor? E é claro que isso tem refletido
numa eclesiologia doente. Porque um sem número de igrejas sequer tem um evangelho sendo pregado em suas comunidades. Eles abrem espaço para tudo, menos para pessoas trabalharem pregando o evangelho. Isso é desinteressante. Isso é desinteressante. Eu me lembro de um sobrinho querido que me procurou e disse: tio, eu estou pensando em fazer teologia, entrar no ministério. Que conselhos o Senhor me dá? E eu falei: você pensa em fazer isso como um trabalho ou como uma vocação assim, Deus te chamou e você vai fazer não esperando nada? Não, vai ser o meu trabalho. Eu falei: então faça outra faculdade. Porque, infelizmente, entre nós, os pentecostais, não há muito prestígio para quem trabalha com o evangelho. Não há. Você já parou para reparar isso? Para pensar nisso? Se você nunca parou, pense e veja a partir de hoje. Quais são os líderes que estão em maior evidência em treinamentos para igrejas, em projetos? São líderes onde nós temos grandes projetos numéricos, grandes orçamentos, grandes shows, grandes eventos. Eles falam com uma autoridade assim como se eles fossem as pessoas mais especializadas naquilo que fazem. Aí você escuta essas palestras desses grandes líderes que falam sobre os seus grandes empreendimentos e você vai nas igrejas deles e vê a pobreza que é o evangelho. Por quê? Porque as comunidades, elas estão interessadas em outras coisas. Isso eu falo aqui do meu lugar de fala como a um pastor pentecostal. Eu estou há 15 anos como pastor pentecostal, com experiências de sobra para falar isso. E da experiência de outras comunidades que se vê. Isso se torna um problema. Porque muitos de nós querem uma igreja melhor, mas não quer obedecer à ordem do Senhor. E você percebe como a discussão do dízimo e das ofertas não faz o menor sentido? E não faz sentido por causa disso. Quando a gente pergunta assim, por que os cristãos deveriam dizimar? Ah, veja bem, deveríamos dizimar para sustentar o templo, as contas são altas, a gente precisa pagar contas. Mas aqui, neste texto, nós vimos que o dinheiro deveria ser utilizado para sustentar aqueles que trabalham com o evangelho. Mas você já parou para pensar como nós somos opositores dessa ideia? Pagar para alguém trabalhar para o evangelho? E não é um hobby, não é uma coisa que a gente faz assim à noite, nos finais de semana? Isso tem se refletido em igrejas com problemas doutrinários muito sérios. Em contrapartida, existem outras comunidades de fé que têm uma qualidade extraordinária de trabalho cristão. Porque elas entendem que se dedicar ao evangelho é um trabalho e que ao sustentar essas pessoas que trabalham com o evangelho, nós estamos obedecendo às ordens de Cristo. Tendo posto todas essas coisas, a pergunta que eu faço é: qual a escolha da sua comunidade de fé? Qual a escolha da sua igreja local? A sua igreja local escolhe líderes que trabalham ensinando o evangelho ou líderes da construção civil, da organização de eventos? Bom, essa é uma decisão da comunidade e talvez você devesse ajudar a sua comunidade a pensar essas coisas porque elas são importantes. Segunda aplicação, o bom exemplo cristão distingue homens de Deus de crianças na fé. Veja só, por causa das brigas que havia na igreja, Paulo chamou aquelas pessoas de crianças na fé. Foi Paulo que fez isso, 1 Coríntios 3. Mas além de haver aquelas brigas, havia também problemas no patronato. Havia ensino infiel por alguns mestres. Tudo isso revela que, de fato, aqueles irmãos eram como crianças, porque são problemas que estão entrelaçados. Faltava maturidade, faltava crescimento. Inclusive, 1 Coríntios 3, Paulo se coloca como alguém que trabalha como um colaborador do evangelho. Se na igreja há muitas crianças na fé, Paulo está se colocando como um exemplo do que é ser um homem de Deus. Sabe qual é a diferença entre uma criança e um homem?
o exemplo. Não são as palavras, é o exemplo. Se naquela comunidade falta exemplo de submissão, de relacionamentos, porque há muitas brigas, de bom ensino, porque há muito ensino ruim, de obediência ao evangelho, porque alguns querem pagar apenas quem ensina o que eles querem ouvir. Se há todos esses problemas, ali está alguém que é um exemplo. Um exemplo de bom ensino do evangelho, um exemplo de pensar antes no evangelho do que nos seus próprios direitos, um exemplo de bom relacionamento. Paulo não tem favoritos, ele está ali como colaborador. Quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo, nós somos apenas colaboradores. Essa é a distinção entre crianças e homens. Crianças têm muitas coisas a dizer, mas não têm exemplos. E às vezes nós nos impressionamos apenas com falas. Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes em aulas. Às vezes nós nos impressionamos com pessoas que a gente nem sabe se lá na comunidade de fé eles de fato vivem o evangelho. A gente escuta eles falarem coisas, críticas, mas a gente não sabe se na comunidade de fé eles são bons exemplos. Eles são homens de Deus. Elas são mulheres de Deus. A gente às vezes nem sabe se tem uma comunidade de fé que ele faz parte. E tudo isso é um problema. Porque às vezes nós estamos seguindo crianças que estão ensinando, inflamando igrejas com seus ensinos, criando divisões, dizendo quem é que nós podemos assalariar, quem é que nós não podemos. O patronato que estava tão claro ali. E a gente vai seguindo essas crianças e a igreja não melhora. E por que a igreja não melhora? Porque faltam bons exemplos. E os bons exemplos são estes homens e mulheres de Deus, que a história deles dá para ver que a conduta deles é coerente. Terceira aplicação. Todo cristão deve sentir orgulho quando ele pensa primeiro no evangelho do que nos seus direitos. Veja, a comunidade de fé, ela recebe uma ordem que é muito clara. A comunidade deve prover sustento para quem trabalha no evangelho, assim como acontecia no templo. Apesar de haver essa ordem acabou trazendo prejuízos para o evangelho ali na cidade se Paulo exigisse o seu cumprimento. Por isso que Paulo acabou não desfrutando desta ordem que foi dada em benefício dele. Paulo deixou de dar a oportunidade para aquelas pessoas ajudarem o seu ministério, porque isso seria melhor para o avanço do evangelho naquele momento. Até esse momento, Paulo tem preferido abrir mão do seu direito. E o motivo é muito claro. Ele tem pensado unicamente no benefício do evangelho. E ele se orgulha disso. O versículo 16, Paulo deixa muito claro como isso é um grande orgulho para ele. É um orgulho para ele dizer que não deixou esses irmãos obedecerem essa ordem porque o seu orgulho de pensar no benefício do evangelho estava muito acima de qualquer coisa. Ele não queria botar em prejuízo o evangelho. E nós deveríamos nos orgulhar disso. De que cristãos que priorizam o evangelho. Às vezes nós nos orgulhamos de outras coisas, né? Eu lembro de uma experiência de um pastor pentecostal estar dirigindo um carro muito caro, está andando num carro muito caro, e muitos cristãos, né, criticaram, né? Ele está andando naquele carro muito caro fora do Brasil, que era incompatível, né, com a pregação do evangelho. E aí as pessoas, é claro, que admiravam esse pastor, foram lá defendê-lo, né, e dizer, olha, ele fez por merecer. Ele é uma grande autoridade. Então ele tem direitos de andar aí num carro importado, porque ele fez muito pelo evangelho. E eu vejo que às vezes nós nos orgulhamos disso, né? Nós nos orgulhamos de defender
Pessoas que preferem usar os seus direitos. Mas eu acho que nós deveríamos aprender com Paulo. O que nós, de fato, deveríamos nos orgulhar é de pessoas que abrem mão do seu direito pelo benefício do Evangelho. Pessoas como Paulo merecem nosso elogio. Pessoas como Paulo devem servir como exemplo para a comunidade de fé. A gente também tem que se orgulhar disso. Olha, na nossa comunidade tinha um problema muito sério de avareza no púlpito. Só se falava em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso acabou criando uma má reputação na igreja, porque não havia prestação de contas. O evangelho foi prejudicado, mas aí veio um novo pastor e decidiu abrir mão desse direito para que não houvesse mais demérito à igreja, para que não houvesse mais problemas com prestação de contas, para que não houvesse mais mau testemunho, e nós nos orgulhamos disso. Nós nos orgulhamos porque o nosso pastor preferiu abrir mão de um direito para não colocar em escândalo o evangelho. Não seria esplêndido nós estarmos nos orgulhando? Mas parece que a gente escolheu um outro caminho. Parece que a gente escolheu o caminho de se orgulhar de quem preferiu o direito. Não, eu não vou botar em prejuízo, não. É um direito, eu quero o meu direito. Que nem disse alguém um dia. Vocês comeram um osso, vocês comeram a carne, agora terão que roer o osso. Eu quero todos os meus direitos, todos. E tem se tornado tão comum isso que a gente passa a querer justificar como se isso fosse maravilhoso. É claro que é uma ordem. E nós temos que obedecer essa ordem. É uma ordem do Senhor para a igreja. Mas eu penso que quando nós encontrarmos um líder como Paulo, que abriu mão do direito pensando no evangelho, a gente deveria se orgulhar disso. Nossa, que coisa incrível. Isso sim merece a nossa ênfase, isso sim merece o nosso foco, isso sim merece o nosso tempo. Pessoas que colocam em prejuízo a sua própria vida, os seus próprios interesses, os seus próprios benefícios, pensando no benefício do evangelho. Para encerrar, nessa quarta sessão, vamos avaliar o aprendizado, verificar aquilo que nós aprendemos. Eu faço a pergunta e você tenta responder com uma palavra, tudo bem? Vamos então à primeira questão. A primeira questão diz assim, nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo vai esclarecer a dúvida deles sobre este assunto, que diz respeito a isso que era oferecido aos ídolos. O que era oferecido aos ídolos que virou uma dúvida para eles, que Paulo vai responder no capítulo 8, 9 e 10. Você sabe a resposta? A resposta certa é comida. Quanto à questão das comidas oferecidas a ídolos. Eles podem ou não comer essas comidas, podem ou não participar dessas festas. E essa é uma questão tão séria, com tantas respostas. Se você quiser ver a síntese do assunto, vai ao capítulo 10. Sem ler o capítulo 10, você não entende como isso era um problema muito sério. Então eu recomendo que você veja que a comida sacrificada a ídolos tinha problemas muito sérios e tinha implicações ruins. E que aqueles elitistas, na verdade, não tinham nada de elitistas. O capítulo 10 é esclarecedor de muitas maneiras, mas a palavra aqui é comida. Segunda questão, no capítulo 9, Paulo cita seu exemplo. Ele abriu mão disso para não se tornar um obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Paulo tinha isso, mas abriu mão disso, porque ao usufruir disso, ele acabaria se tornando um obstáculo para as boas novas. E o que é isso? Os direitos, né? Paulo abriu mão dos seus direitos, porque usufruir desses direitos acabaria fazendo com que o evangelho, as boas novas, tivessem obstáculos, e Paulo não quer que isso aconteça. Então ele abriu mão do seu direito pensando no avanço do evangelho. Terceira questão, veja comigo.
Ao citar seu exemplo de alguém que abriu mão dos seus direitos, Paulo espera que eles ouçam este relato e façam isso. O que é que Paulo espera que estes irmãos façam depois de ouvir este exemplo? Imitem. A palavra então é imitação. Então, o capítulo 9 é um exemplo onde Paulo mostra para eles que é assim que um cristão deve agir. Ele deve pensar sempre no benefício do evangelho e não nos seus próprios benefícios. E esses irmãos devem agir da mesma forma, devem imitar o exemplo de Paulo. Quarta questão. Assim como o Senhor estabeleceu ofertas para prover sustento para os sacerdotes, o mesmo se aplica para aqueles que trabalham ensinando isso. Quem são os trabalhadores que vão ser assalariados pelas comunidades de fé pelo trabalho que realizam? São os trabalhadores do evangelho. Paulo os identifica assim, né? Aqueles que trabalham com as boas novas. Então a palavra aqui é evangelho. Essas pessoas que trabalham com o evangelho, eles devem ser assalariados. E eu repito pela quinta ou sexta vez, o trabalho com o evangelho não é um hobby, nem tem que ser um culto de talentos. É um trabalho sério que produz muitos bons resultados em igrejas locais. Quinta e última questão. Em uma igreja marcada por brigas, patronato e aqui no caso é mau ensino sobre o evangelho, Paulo sente isso por colocar sua prioridade no evangelho. É uma ordem que Deus deu. A ordem é: aqueles que trabalham com as boas novas devem ser sustentados. Eu plantei sementes espirituais e devo colher materiais. Mas eu abri mão desse direito. E Paulo sente orgulho de ter abrido mão desse direito. É uma ordem para o povo. Mas Paulo abriu mão daquelas pessoas obedecerem essa ordem para beneficiar a ele. É uma ordem. Mas eu não quero me beneficiar dessa ordem. Porque eu estou pensando no evangelho. De alguma maneira isso prejudicaria o avanço do evangelho. E para não prejudicar o avanço do evangelho, Paulo abre mão que esses irmãos obedeçam aquela ordem para ele. Então ele se orgulhava disso. As 5 palavras são comida, direitos, imitação, evangelho, orgulho. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar então caça-palavra para procurar essas 5 palavras. Caso você não tenha conseguido realizar a atividade, caso tenha errado em alguma questão, eu recomendo que recomece a aula, assista novamente, para que não hajam dúvidas. E ainda assim, depois de assistir novamente, se houver dúvidas, nós temos aí um fórum com um espaço para você colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado, se Deus nos permitir. Na semana que vem nós nos encontramos aqui para a lição de número 5. Até lá então.